Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda parte da aula de acústica. Falávamos na aula passada sobre os instrumentos de corda, tubo aberto e tubo fechado. Vamos terminar essa parte agora com mais exercícios e ainda vamos falar de efeito Doppler hoje, beleza? Então é o seguinte, quando eu estava te falando aqui de tubo aberto, tubo fechado, não é isso? E instrumento de corda, eu te disse que um instrumento de corda e tubo aberto seguem a mesma linha e que o grande diferencial está no tubo fechado. Beleza? O grande diferencial está aqui. Ótimo. Olha só. Quando eu estou num instrumento de corda, eu falei com você que o harmônico fundamental vai ser a metade, não é isso? De um comprimento de onda. Então, vai fazer um ventre. Então, estaremos aqui no primeiro harmônico. E, à medida que eu vou criando harmônicos, eu vou ter vários ventres. Se eu tenho dois ventres, eu tenho dois harmônicos. Tranquilo? Como é que eu posso determinar a frequência de vibração nesse caso? Basta você pensar o seguinte. Se eu tenho um instrumento de corda e eu te disse que o mais importante é o comprimento, não é isso? Desta corda, eu tenho aqui que lambda sobre 2 é igual a L. Portanto, o comprimento de onda seria 2Ls. Quando eu observo na parte de baixo, se eu tiver aqui uma corda de tamanho L, no meu segundo harmônico, eu tenho 2 lambda sobre 2. 2 lambda sobre 2, que é igual a L. Portanto, lambda seria igual a L. Eu posso utilizar a equação fundamental da velocidade, não é isso? Velocidade lambda vezes frequência, para achar a frequência. Frequência é a velocidade da onda sobre lambda. Se eu estou no primeiro harmônico, quem é o meu lambda? 2Ls. Então, a frequência fundamental, que é o primeiro harmônico, seria velocidade sobre 2L. Tanto para o instrumento de corda, como para o instrumento de tubo. E a frequência do segundo harmônico seria velocidade sobre lambda. Quem é lambda no segundo harmônico? Lambda sobre L. Então, aqui, seria V sobre L. Assim, eu posso resolver qualquer exercício de corda ou de tubo. Basta contar o número de ventres, tirar o lambda, vir para a equação fundamental. Em alguns livros, você vai perceber que existe uma equação. Diz o seguinte, que a frequência fundamental no instrumento de corda, N, ela depende do número de harmônicos vezes a velocidade sobre 2L. Queridos, olha só. Quando eu estava no primeiro harmônico, N é 1, 1 vezes V é V, 2L. Olha a nossa equação do primeiro harmônico. Quando eu estava aqui e eu calculei o segundo harmônico, que ficou V sobre L, por que ficou V sobre L? Porque eram 2 lambda sobre 2, cancelou aqui, teorema de Jason, né? E eu fiquei lambda vezes L. Ótimo, ficou só L. Olha na minha equação. Se eu estou no segundo harmônico, 2 dividido por 2, V sobre L. V sobre L. Então, você tem facilidade em decorar a equação, decora ela. Não tem muita facilidade? Beleza. Vai no feijão com arroz. Desenha a ondazinha lá e vai resolvendo. Qual é a diferença quando eu estou aqui no tubo fechado? Esta é a diferença. Num tubo fechado, eu disse para você o seguinte, que o primeiro harmônico, ele é determinado por 1/4 de lambda. Então, tem uma característica aqui. No tubo fechado, vou escrever bem aqui para você, no tubo fechado, eu não tenho harmônicos pares. Apenas harmônicos ímpares. No tubo fechado, eu não vou ter o segundo harmônico. Eu tenho apenas harmônicos ímpares. Por quê? Como eu acho os harmônicos? Pela metade de cada ventre.
Então, eu teria aqui, ó, 1, 2, 3 ventres, 3 quartos de lambda, né? 3 metades de ventres. Então, eu tenho lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Eu só formo harmônicos ímpares. Ok? Então, toda vez que eu tiver um instrumento de corda ou um instrumento de tubo, eu vou achar o harmônico pelo número de ventres. Tem um instrumento de tubo fechado, é pelo 1/4 de ventre. Só a mãozinha, ó, só a mãozinha. Aí eu vou contando as mãozinhas. 1, 2, 3 mãozinhas. Então, quer dizer que eu estou no meu terceiro harmônico. Aqui, se eu fosse achar o comprimento de onda nessa questão, já coloquei com você que o que manda é o tamanho, o nosso L. Então, lambda sobre 4 seria igual a L, o meu comprimento, 4L. Cássio, eu acabei de tomar uma decisão. Eu enxerguei que, neste caso, a diferença está aqui, ó, 4L e 2Ls. Isto mesmo. Tem que lembrar que aqui é metade de um lambda. Aqui 1/4 de lambda. Então, vai aparecer o número 4. Então, para resolver o exercício, quando eu estou num tubo fechado, a equação, a única coisa que vai mudar nela é que, em vez de eu escrever 2L, vai ficar N vezes V sobre 4L. É isso. Vamos olhar numa questão como isto é pedido para você. Vem comigo. Olha lá. Na questão número 11, né, do nosso livro aí, diz o seguinte: uma corda de violão vibra de modo que, num dado instante, a onda estacionária tenha 2 cristas e 3 nós. Considere que o comprimento da corda vibrante seja 60 centímetros. Nessa situação, é correto afirmar que o comprimento de onda dessa onda estacionária na corda é em centímetros. Moçada, essa é uma questão didática para a gente reforçar mais uma vez o conceito de onda estacionária, de crista, de nó, para você determinar o comprimento de onda, ok? Então, ele diz que tem uma onda estacionária, são formadas por ventres, e aonde ele tem 2 cristas e 3 nós. Vem comigo aqui, ó. Na questão número 11, você tem 2 cristas. Para ter 2 cristas, eu tenho que ter 2 ventres, ó. Para ter 2 cristas, eu tenho que ter 2 ventres. E aonde estão os nós? 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 cristas e 3 nós. Aqui eu não tenho vibração, não tenho energia. E aqui eu tenho a amplitude máxima do ventre. Ele me diz que o tamanho da corda é 60 centímetros. Questão morta. Olha só comigo. Uma onda, ela tem um fato positivo e uma fase negativa. Fase positiva, fase negativa. Uma onda é formada por 2 ventres. Lembra que cada ventrezinho é lambda sobre 2. No meu caso aqui, eu tenho 2 lambda sobre 2 igual a 60. O meu lambda, 60 centímetros. O que eu falei para você? É uma questão didática para que você entenda o conceito de cristas e nós. E ventre, onda estacionária. É aquela que se propaga entre os extremos. Então, onde eu vou ter ondas estacionárias? Em instrumentos de corda, instrumentos de tubo aberto ou instrumentos de tubo fechado. Ok? Vamos para uma próxima questão, né, para você ter comigo como resolver ela. Então, vou deixar você lendo aí enquanto eu apago o nosso quadro aqui, para que você possa resolver comigo essa próxima questão aí, ó. Ok? Chegamos aí na nossa teoria do tubo. Então, apagando aqui, rapidinho.
Maravilha, maravilha, maravilha. Já chegamos aí nessa etapa. Lendo a questão, vamos lá. Considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo e que o canal auditivo humano pode ser comparado a um tubo de órgão com uma extremidade aberta e a outra fechada. Qual deveria ser o comprimento do canal auditivo para que a frequência fundamental de uma onda sonora estacionária nele produzida seja de 3.400 Hz. Então, ele quer a frequência fundamental nele produzida seja de 3.400 Hz. Quais são os dados que eu tenho na questão? Vamos lá para o quadro. Ó. Primeira questão, ele me deu a velocidade do som, ele está determinando a frequência e quer saber o tamanho do canal auditivo. Então, ele falou o seguinte, que o canal auditivo é um tubo fechado. Uma extremidade aberta, a outra fechada. Quer saber o tamanho desse canal auditivo. Então, ele quer saber o nosso valor de L. Queridos, lembra o seguinte, nosso ouvido ele vai captar a onda sonora mecânica que está aqui, ó, chegando ao nosso ouvido. Entra nesse tubo, começa a ter uma vibração, vai bater lá no tímpano. Então, vai ecoar aqui uma forma de onda. Que forma de onda que ele pediu? A fundamental. Cássio, você me falou que a onda fundamental, quando o tubo é fechado, é 1/4 de lambda. Exatamente, 1/4 de lambda. E ele está me dando aí a frequência e a velocidade do som. 340 metros por segundo, 3.400 Hz. Quer saber o valor de L. Questão muito característica. Geralmente, quando cai a questão de tubo, ou vai cair aquela flautinha que eu te falei, o apitozinho do guarda, e questões de ouvido caem bastante. Não é isso? Porque você tem uma vibração mecânica que vai se transformar em uma onda eletromagnética dentro da nossa cabeça, através desse sistema de audição. Essa onda entra ali no nosso tubo sonoro, no nosso ouvido, o nosso canal ali vai vibrar de modo fundamental. 1/4 de lambda. Vem comigo? Nossa frequência aqui. Como é que eu vou fazer? Vamos fazer do modo tradicional primeiro? Então, ele diz o seguinte, ó, que ele quer saber o tamanho de L. Então, lambda, quero saber o tamanho de L. Lambda sobre 4 é igual a L. Não é isso? Então, lambda, 4Ls, no nosso caso. Vou colocar a equação aqui, só para comparar, ó. NV sobre 4Ls, tá vendo? Só para você ter a ideia do que nós estamos fazendo. E aí ele me falou o seguinte, velocidade, lambda, vezes frequência. Qual é a velocidade, moçada? 340. 340. Qual é o lambda? O nosso lambda é 4L. 4 vezes L é o nosso lambda. Qual é a frequência? 3.400. Posso ir pela equação ou pela equação fundamental. Velocidade lambda vezes frequência. 340 de um lado, ó, 340 do outro. O que eu posso fazer, moçada? Posso dividir 340 aqui por 340 desse lado. 340 por 340, 1. 3.400 por 340 vai sobrar 10. 10 vezes 4 vai dar 40 vezes L. Então, L é 1 sobre 40. Isso aqui vai dar 1/4, 0,25, 0,025 metros. Vamos nas alternativas? Olha lá comigo. Considerando a velocidade do som no ar 340 metros por segundo, que o canal auditivo, humano pode ser comparado a um tubo de órgão de uma extremidade aberta e outro fechado, desenhamos no quadro, qual deveria ser o comprimento do canal auditivo para que a frequência fundamental de onda sonora estacionária nele produzida seja de 3.400 Hz. Letra A, 2,5 metros. Letra B, 2,5 centímetros. Letra C, 0,25 centímetros. Letra D, 0,10 metros, ok?
E letra E, 0,10 centímetros. Então, no nosso caso, moçada, seria a letra B, ok? Vem comigo lá, ó. Se eu estou em metros e quero centímetro, é cent. Eu vou andar uma, duas casas, ou vou multiplicar por 100, né? Vezes 100. O nosso tamanho seria 2,5 centímetros. Essa questão de ouvido é muito clássica e sempre está presente nos exercícios. Geralmente, você vai ter questões que vai falar desse 2,5 aí, o tamanho do canal auditivo. Presta atenção que isso sempre vem em prova. Próxima questão, para a gente continuar o nosso assunto. Olha lá. A figura mostra uma onda estacionária em um tubo de comprimento L igual a 5 metros, fechado em uma extremidade e aberto na outra. Considere que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Determine a frequência do som emitido pelo tubo em hertz. Então, você está vendo ali, ó, que tem 2 ventres fechados e a metade de um ventre, ok? Vamos desenhar no quadro a questão número 13. Vem comigo aqui, bonitinho. Olha só. Questão 13, você tem um tubo, tá ele aí, bonitinho, beleza? E, como eu te disse, tem 2 ventres, tá ele aqui, ó, 2 ventres e 1/4 de ventre. Quantos harmônicos eu tenho aqui? Eu tenho que lembrar que no caso de ventres ali no tubo fechado, eu vou contar a metade do ventre, 1/4 de lambda. Então eu venho aqui, ó, e vou dividir o ventre ao meio. E vou contar quantos harmônicos eu tenho. Então, ó, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quartos de lambda. Eu estou no modo de vibração do 5º harmônico. Então eu estaria aqui no nosso 5º harmônico. Tranquilo? Qual é a equação? Vamos fazer na equação? Lembrar o seguinte, que frequência é o número de harmônicos vezes a velocidade, tubo fechado é 1/4, 4 sobre L. Tranquilo? Quer saber a frequência do nosso exercício? Estou no 5º harmônico. Qual é a minha velocidade da onda que ele me deu? 340 metros por segundo. Estou lembrando daquele exercício anterior, que era 330. 340 metros por segundo. Dividido por 4, vezes o comprimento. Vamos voltar lá para ver o comprimento? Vem comigo. Ele fala lá que a figura mostra onda estacionária em um tubo de comprimento L igual a 5 metros, fechado em extremidade, aberto em outra. Então aqui, ó, vezes 5. 5 com 5, teorema de Jason. A minha frequência do 5º harmônico, 340 sobre 4. 340 sobre 4, moçada, vai dar 85 Hz. Esta é a frequência sonora. Beleza? Vamos no próximo exercício. Estamos acabando. Peraí. Vamos lá. Vamos entrar em efeito Doppler. Ele fala assim, um carro de bombeiro transita a 90 km por hora com a sirene ligada em uma rua reta e plana. A sirene emite um som de 630 Hz. Uma pessoa parada na calçada, esperando para atravessar a rua, pela faixa de pedestres, escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiro se aproximando. Nessa situação, a frequência do som ouvido pela pessoa é igual a, dado, velocidade do som, 340 metros por segundo. Então vamos lá, moçada, resolver essa questão, mas vamos introduzir a ideia de efeito Doppler. Vem comigo aqui. O que é o efeito Doppler, moçada? Quando você tem uma fonte sonora parada, emitindo determinada frequência, a outra pessoa parada também vai ouvir essa frequência. Então, eu estou aqui parado, falando com você, e o nosso amigo ali do som está ouvindo a mesma frequência. Quando uma dessas fontes resolve se movimentar
resolve entrar em movimento, eu estou em movimento em relação a quem me escuta, e aí eu vou chamar quem me escuta de observador. Quem me escuta vai escutar de modo diferente. É igual quando você está na sua casa, e hoje aqui eu vou dar um exemplo que é característico, é o cara da pamonha. Quando o cara da pamonha entra na rua, você vai percebendo que está bem longe o cara da pamonha, mas ele vai andando, né? Naquele carrinho, olha a pamonha, olha a pamonha, olha a pamonha, olha a pamonha. E à medida que está se aproximando, essa frequência parece que é maior, não é isso? E aí você fala assim, pô, o cara da pamonha está chegando, sai correndo para comprar a pamonha, não é assim? Aí, em alguns estados, é o carro do ovo, olha o ovo, olha o ovo. Sempre vai ter alguém aproximando e afastando. Pode ser uma ambulância, quando você está dirigindo, vai perceber a ambulância aproximando de você. O efeito Doppler é a velocidade relativa entre a fonte e o som, fazendo uma diferenciação na frequência observada. Então eu vou apagar o quadro aqui para a gente falar sobre o efeito Doppler, ok? Vamos lá comigo. Nosso último assunto aqui da nossa aula hoje. Já falamos dos instrumentos de tubo, de corda. Agora vamos lá no nosso efeito Doppler. Massa para apagar rapidinho. Aula viva é isso, a gente vai apagando, vamos trabalhando. Espero que você esteja aí curtindo as nossas aulas todos os dias. Não deixe de convidar todo mundo. O que é efeito Doppler? Efeito Doppler é o seguinte, você tem ali uma fonte sonora, tá? Ela aqui. Sempre vai ter uma fonte. Essa fonte sonora tem que ser ouvida, então eu tenho do outro lado um observador. Olha, o observador pode ser a fonte sonora também, sem problema. Sempre vou ter uma fonte sonora e um observador, tranquilo? Não interessa se é uma bicicleta, se é uma pessoa gritando e a outra ouvindo. Toda vez que for um exercício que ele te pedir frequência aparente, a frequência que aparece, a frequência que não aparece, aquela frequência que o outro está ouvindo, e aí não, ó, presta atenção, não é só som. Quando você vê as estrelas e ver cores diferentes, é o efeito Doppler também. Tudo bem? Porque essa onda está viajando em movimento tranquilo. Então, eu tenho um movimento relativo. Então, imagine aqui, situações que eu possa ter no efeito Doppler. Primeira situação, eu posso ter o seguinte, posso ter a fonte sonora com uma velocidade V e um camaradinha parado, velocidade igual a zero. Então, eu vou ter aqui a frequência da fonte e a frequência do observador. Tranquilo? Uma segunda situação, eu posso ter o carrinho se afastando do observador. Ó, então, tem um camaradinho aqui, carrinho, ele parado, e o carrinho se afastando. Primeira situação, segunda situação. Frequência da fonte, frequência do observador. Posso ter várias observações. Eu posso ter essa mesma fonte sonora aproximando e o camaradinha também aproximando. Então, observa que eu tenho sempre um movimento da velocidade da fonte e a velocidade do som aqui no meio. Tudo bem? Aqui no meio. Então, a característica dessa onda é o seguinte, quando essa fonte sonora vai aproximando, eu vou criando uma diferença na onda longitudinal. Tá ok? Uma diferença na onda longitudinal. Então, como é que eu resolvo o efeito Doppler? Eu tenho a fonte, eu tenho a velocidade dessa fonte, eu tenho a velocidade desse observador. Essa fonte vai ter uma frequência, chamada frequência da fonte, ou ela também pode ser chamada de frequência real. O nosso amiguinho observador, a frequência dele vai ser chamada de frequência aparente. Então, o efeito Doppler é o seguinte,
é a razão da frequência da fonte pela velocidade do som relativa à velocidade da fonte igual à razão da frequência do observador, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Queridos, tá vendo que tem um sinal de mais e menos aqui? Agora é a hora do pulo do gato. Toda vez que eu tenho efeito Doppler, eu vou desenhar um carrinho e vou desenhar um homenzinho. Vou lá no homenzinho, puxo uma setinha, escrevo mais. Todo mundo que tiver nesse sentido é mais. Toda velocidade nesse sentido é mais. Toda velocidade no sentido contrário é menos. Ok? No nosso exercício, o que está dizendo aí? Que existe uma fonte sonora aproximando de um observador parado. O camarada, velocidade do observador é 0. Velocidade da fonte, 90 km por hora. O que eu tenho que fazer? Vou do homenzinho para a fonte, boto positivo. Tá vendo, ó? Que esse caso, a fonte está contra este meu sinal. Então, nessa equação vai ser menos. O observador está parado. Então, tanto faz ser mais ou ser menos, porque a velocidade do observador é 0. Se ele estivesse aproximando, ó, seria mais. Se ele estivesse afastando, seria menos. Cássio. A velocidade do som no exercício está em 340 metros por segundo. 90 km por hora vai ter que ser transformado. Como é que eu faço para transformar 90 km por hora em metros por segundo mesmo? Eu divido por 3,6. Então, a velocidade que eu vou usar, 25 metros por segundo. Beleza? Então, ele diz o seguinte, frequência da fonte. A nossa questão diz que a fonte emite uma frequência, vamos ler lá? Vem comigo. Olha lá. A sirene emite um som de 630 Hz. Uma pessoa parada vai ouvir o quê? Como eu estou aproximando, moçada, a frequência que eu vou estar ouvindo é maior. Tudo bem? Olha, quando a fonte sonora aproxima de um observador, a frequência que ele tende a ouvir é maior. A frequência da fonte muda? Não. A frequência que eu estou ouvindo é aparente, parece, entendeu? Como eu estou indo a favor do observador, a velocidade do som junto com a minha faz chegar mais rápido. Então, aparentemente, eu ouço uma outra frequência. Então, ó, a frequência da fonte aqui, 630. Maravilha. 630. Velocidade do som, 340, mais ou menos. A fonte está contrária ao meu referencial, menos 25 metros por segundo, ok? Igual frequência do observador, tá ela aqui, dividido por 340, velocidade do som, mais ou menos, moçada, mais ou menos 0 é indiferente, 0. 340 menos 25, 315, vezes a frequência do observador. Olha lá. 340 menos mais 0, 340. Aqui, muita gente fica sim desesperado com o efeito Doppler, porque começa a crescer e na hora do Enem, toma cuidado, você não pode sair fazendo essa multiplicação doida. O examinador sabe que você está fazendo uma prova extensa. Então, toda vez que você estiver fazendo um exercício, presta atenção, toda vez que estiver fazendo um exercício, olhe os números. Quem está do lado de cá? 315. Do outro lado, 630, 340. Opa, olha só, 630, 315 é o dobro. Então, dá para simplificar. Você vai dividir aqui por 315, aqui por 315. Não precisa de uma máquina aí nesse caso. Percebeu? 315, frequência do observador. 630 por 315 vai dar 2.
340, frequência aparente 680 Hz. Como eu falei, quando a fonte aproxima, a frequência observada é maior. A fonte afasta, a frequência observada é menor. Moçada, é um prazer estar com vocês aqui. Não perca nossas aulas. Até mais!